Olá, queridos amigos que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, no canal do IAG. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja Deus pelo privilégio que Ele nos concede de novamente estarmos reunidos neste ambiente virtual para estudarmos a Palavra de Deus. Aqui no canal do IAG estamos postando regularmente conteúdos bíblicos, conteúdos espirituais para a sua edificação. Então eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta também este material para que a plataforma recomende este material a mais pessoas e deixe aqui nos comentários também suas reações, um texto que você quer agregar na recapitulação da lição, uma pergunta, uma dúvida. Se sinta à vontade para participar, a sua participação é muito importante. Os pedidos e agradecimentos também pelos quais temos orado constantemente. O IAG, caso você não saiba, é um Instituto de Apoio à Missão da Igreja de 27º Dia, significa Instituto de Agricultura e Evangelismo. Estamos na região sul do estado de Minas Gerais, na zona rural da cidade de Capitólio. E aqui temos diversas frentes de trabalho, você pode acompanhar um pouco mais aqui no canal. Acabamos de lançar, recentemente, um vídeo institucional em que você pode conhecer e explorar um pouco mais as frentes de trabalho. Quem vos fala é o pastor Benjamin Prado, sou responsável pela parte pastoral aqui do Instituto. Eu estou comigo o Moses Coutinho, que é o diretor da indústria e tem feito um trabalho maravilhoso e tem nos apoiado aqui também no Lições para a Eternidade. Seja muito bem-vindo, Moses. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado a todos os irmãos também que vêm nos assistir e prestigiar mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Que Deus os abençoe e tenhamos uma lição rica em instruções espirituais. Amém, louvado seja Deus. Eu tenho uma notícia maravilhosa para compartilhar com você. É algo que nós temos feito para que você possa apoiar mais ainda o IAG, não apenas com as suas orações, com a sua presença, com os seus likes, com a sua participação aqui no Lições para a Eternidade, mas nós estamos em breve para lançar um clube de membros. Então, se você tem interesse em participar, em ter acesso a vídeos, a conteúdos exclusivos aqui no canal do IAG, essa será então a sua oportunidade para apoiar esta obra que com certeza você tem sido beneficiado, você tem acreditado, você tem visto os frutos que temos dado aqui para a glória de Deus, eu falo. Então você terá essa oportunidade como membro aqui do canal do IAG, aqui no YouTube, para apoiar ainda mais esta causa. O valor mensal da membresia, como se fosse então uma mensalidade mesmo, será de R$ 11,99. É um valor simbólico, né? Hoje a gente não compra nem um lanche, né? Com este valor, mas você terá então a oportunidade através deste recurso de estar apoiando as frentes de trabalho do IAG, apoiando também aqui a equipe da mídia, adquirir novos equipamentos, aperfeiçoar o trabalho, para que possamos oferecer sempre o melhor primeiramente a Deus e para você que está nos acompanhando também. Lançaremos um vídeo mais explicativo a respeito do tipo de conteúdo que terá acesso, como que funcionará. Fica aqui conosco, nos acompanhe para que você tenha todas as informações necessárias sobre essa questão do clube de membros que em breve teremos aqui no canal do IAG. Moço, vamos iniciar com uma oração, como de costume, para então abrirmos a palavra de Deus. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado porque temos o privilégio de novamente estudarmos a Tua palavra e rogamos a Ti o derramar do Teu Santo Espírito sobre nós. Rogamos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender e conhecer a Tua verdade. Amém. E que o nosso coração seja iluminado pelo Senhor e sejamos luz para as pessoas ao nosso redor. Abençoe a todos aqueles que nos acompanham aqui no Lições para a Eternidade, que a Tua graça esteja sobre eles também. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos na lição então de número 5, que tem como título Brilhando como estrelas na noite. O verso para memorizar está em Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15. Lê para nós, Mose. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais inocentes e inofensivos, filhos de Deus, sem repreensão no meio de uma nação corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luzes no mundo. Maravilha. Então essa lição, como o próprio texto para memorizar indica, falará um pouco sobre unidade, falará um pouco sobre o propósito de Deus para nós como filhos seus, para que sejamos luz no meio de uma geração perversa e depravada. E de que maneira nós temos que ser luz? Diante de Deus, em Cristo, sermos inculpáveis, e assim certamente seremos puros, irrepreensíveis e brilharemos
como estrelas no mundo. É o que indica aqui a imagem, né? Vamos comentar um pouquinho sobre essa imagem aqui, moço? Vamos sim. Uhum. Certo, a imagem nós temos aqui, parece que duas classes de pessoas, né? Uma classe tem luz ali no coração e outra classe podemos dizer que está nessas trevas Só de... deixa eu apresentar aqui a Isso, imagem, eu acabei exatamente. esquecendo. Está nas trevas de não ter luz no seu coração, nem ter uma luz a qual olhar, né? Porém, nós vemos aqui um grupo de pessoas que, pelo contrário, têm luz nos seus corações. E elas brilham no meio dessas outras pessoas, né? E nós vemos aqui todos os itens do verso. Aham, Temos aqui uma coroa na cabeça da pessoa do centro, né? aham, Como uma representação da filiação divina, porque o verso diz justamente para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus. uhum, E no coração brilhando nós também vemos o significado da pureza, da irrepreensibilidade que aqui está dizendo também, uhum, e a lâmpada real, né, real luz que ilumina o mundo, é Jesus. E ele uhum. está representado na mão deste homem por uma cruz que está ali dentro, né? A verdadeira luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Exatamente. Jesus disse, né? Eu sou a luz do mundo. João 8, versículo 12. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E ele fala também em Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo. Então, através de uma conexão com a luz do mundo, que é Jesus, nos tornamos luz para as pessoas também. Eu fiquei lembrando de Moisés descendo do monte depois de 40 dias e o seu rosto resplandecia, ou seja, ele estava habitando na presença de Deus, ele estava na presença imediata de Deus, que habita numa luz inacessível, mas através da revelação do Filho de Deus, ele pôde ter aquele relacionamento com Deus e ele, a partir do contemplar a glória de Deus, pela contemplação somos transformados, e ele passa então a iluminar as pessoas ao seu redor. É interessante que esse propósito de ser uma luz para as pessoas vem desde o Antigo Testamento. A gente tem aqui o texto de Deuteronômio 4:6, que o propósito de Deus para a nação de Israel é que a nação de Israel fosse uma luz para as nações gentílicas, para os povos pagãos vizinhos, e essa finalidade não foi alterada. Não. Ou seja, nós temos que continuar sendo luz, mostrando o caminho da verdade, revelando o caráter de Deus através da nossa vida, através do nosso estilo de vida. E esse estilo de vida, para que sejamos luz, tem que ser igual ou tem que ser diferente? Que seja É diferente. interessante, né, esse aspecto, porque muitas vezes queremos ser luz na semelhança, mas somos luz naquilo que é diferente. É igual a luz e as trevas, elas não são idênticas, por isso que a luz dissipa as trevas. É claro que numa questão de uma estratégia evangelística, missionária, você não negociar princípios para se aproximar de pessoas, mas não significa que a sua vida não tenha que ser diferente. Você tem que viver diferente, comer diferente, se vestir diferente, se comportar diferente, escolher coisas diferentes. Seu casamento tem que ser diferente, seus filhos, família, tudo que nós fazemos tem que de fato revelar a sabedoria de Deus revelada nas Sagradas Escrituras. É o que a gente vê aqui de fato em Deuteronômio 4:6. As nações vizinhas viriam e diriam: que povo é esse, né? Um povo sábio, inteligente. E quando eles ouvirem, diz o texto, todos estes estatutos dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Então ficariam impressionados com a lei de Deus manifesta através da vida dos filhos de Deus. E isso tem que acontecer hoje também. Hoje esse é o propósito de Deus para o seu povo. Amém. Eu achei muito interessante ver que a narrativa anterior que fala sobre Jesus, ela termina com o verso 11. Nós estudamos na lição passada, né? Uhum. Ela vem falando sobre ter a mesma mente que houve em Cristo Jesus e vem descrevendo. E fala no verso 9, pelo que também Deus o exaltou altamente. Aí depois vem o verso 10, para quê? Ou seja, para que houve todo esse sacrifício Com a de Jesus? finalidade, né? Exato. Aí fala, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho de todas as coisas que estão nos céus. Que coisas estão nos céus? Aqui tem a palavra coisas, mas a palavra coisas não está no original, tá? Está em itálico aqui. Se dobre todo o joelho que está nos céus. Ou seja, todos os seres celestes, anjos, todos se dobrem a Jesus. Na terra, quem está na terra? Os Nós. seres humanos. Todos nós nos dobremos. E as coisas que estão debaixo da terra? Quem está debaixo da terra? Os mortos. Uhum. Ou seja, na ressurreição de Jesus, todos vão levantar e também vão se ajoelhar diante dele. O universo vai se ajoelhar diante de Cristo, reconhecendo então
que Jesus Cristo é o Não na Senhor, ressurreição, na exaltação, né? Você quis dizer. na ressurreição dos mortos, né? Ah, sim, na ressurreição dos Isso. mortos. Aham. Um dia, todo joelho, literalmente, no céu, na terra e debaixo da terra, todos os joelhos que existem, Aham. eles vão se dobrar diante de Jesus para a glória de Deus. Uhum. Então, ou seja, resumindo tudo, o sacrifício de Jesus foi para quê? Para que todos reconhecessem a glória de Deus e se humilhassem diante dele. Uhum. Então tem um propósito. E agora a narrativa continua chamando os crentes a também fazerem algo. Ou seja, Deus queria convencer o mundo através de Cristo de algo, e agora ele quer convencer o mundo através dos seus seguidores de algo. Ele quer convencer. E ele convida dizendo que todos devem resplandecer como luzes no mundo. Uhum. Para que serve uma luz? Tem como acender uma luz e deixar debaixo da cesta? Você tem que acender ela e colocar num lugar onde todos possam ver. Para quê? Para que haja iluminação. Não há sentido em ser luz se não há o que iluminar, né? Se você se esconde. Ou seja, tanto no sacrifício de Cristo havia um propósito de Deus para convencer a humanidade de algo quanto ao seu caráter, como também nos próprios filhos dele agora há o mesmo propósito. Deus quer que os filhos dele brilhem para também convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo através do Espírito Santo, na verdade. Uhum. Mas eles vão atrair o mundo vai ver aquilo e vai encontrar esse contraste que nós vemos na imagem, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Exato. E Deus quer que isso seja bem marcado. E por isso é importante haver essa diferença, que nós vamos até comentar um pouquinho mais para frente, né? Sim. Mas eu diria que é isso. Eu achei bem interessante que Jesus fez algo para convencer o mundo e agora a nossa parte também é fazer isso. Sim. Em continuação ao trabalho Eu gostei de Cristo. dessa sua fala em relação à fala de Jesus, que ninguém acende uma vela dentro de casa e a coloca debaixo de um lugar que ela não terá o seu propósito cumprido, a sua utilidade, mas coloca no velador e ilumina toda a casa, porque normalmente a casa, no contexto bíblico, ela só tinha um cômodo. Então, quando colocava no velador, que era um espaço na parede para colocar a vela iluminava toda a casa. Jesus ali primeiramente fala da finalidade. A finalidade da luz é iluminar. E depois ele fala que não tem como esconder uma cidade edificada sobre o monte a luz dessa cidade, ou seja, é inevitável a luz iluminar. E o que significa isso? Que todos aqueles de fato que são filhos de Deus, a finalidade deles é iluminar as pessoas ao redor. E é inevitável, se você for filho de Deus, que você ilumine as pessoas ao redor. Ou seja, não tem como você ser filho de Deus e não iluminar. E agora, se você é filho de Deus, ilumine, porque essa é a sua finalidade. Não tem como escapar a finalidade e a inevitabilidade de ser filho de Deus, no sentido de iluminar as pessoas. Eu até lembrei de um texto, Isaías, capítulo 60, para a gente avançar aqui para a lição de domingo. Olha só que interessante aqui. Isaías 60, do verso 1 ao verso 3, é um complemento, né, um texto complementar que diz: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra. É o que Paulo fala, né, em meio a uma geração perversa que está em trevas. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Ou seja, as pessoas convergirão a você. A missão era centrípeta do povo de Israel, e hoje continua sendo centrípeta, mas também um tanto quanto centrífuga, de nós levarmos essa mensagem. Mas nós temos que ter ainda a identidade do povo de Deus, das pessoas olharem e falarem: que povo saudável, que povo inteligente, que povo próspero, que povo amoroso, que povo unido. Através do quê? Da fidelidade à palavra de Deus. E é sobre isso que Paulo fala em relação aos filipenses, indo para domingo agora, que tem como título Desenvolvendo o que Deus efetua em nós, que ele reconhece a obediência dos filipenses e os estimula que eles continuassem sendo obedientes. Para quê? Vamos ler aqui os versos 12 e 13. E vamos comentar aí a lição de domingo. Por isso, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, trabalhe sua própria salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aqui, moços, como que a gente pode entender o operai a vossa salvação com temor e tremor? Mas não é Deus que opera a nossa salvação?
Aparentemente, e aí vem um tanto quanto um ponto controverso, parece que Paulo está advogando aqui a salvação pelas obras, sou eu que opero a minha salvação. Como que a gente pode compreender esse texto e harmonizá-lo à luz de outras citações bíblicas também? Vamos comentar um pouquinho sobre isso. Sim, aparentemente é uma contradição realmente entre um verso e o outro, né? Mas nós temos que, se nós entendermos tudo aquilo que nós já falamos há tanto tempo, pastor, falamos o tempo inteiro, vai ficar Na muito tecla claro. que está batendo, né? É uma obra conjunta, então é óbvio. Um verso fala que um tem que fazer e o outro fala quem está fazendo também. Ou seja, a obra da salvação é conjunta. Então, mais uma vez, se nós queremos separar o mérito das obras e a salvação, nós podemos pensar que nós éramos cadáveres, sem alguém para morrer em nosso lugar. E Cristo nos manteve vivos pelo seu sacrifício. A partir do momento que o homem pecou, ele estava condenado a ser um cadáver. Jesus então vem e ele dá o direito a se manter vivo. Ou seja, nós fomos salvos aí. Agora, se ele não existisse, se Jesus não existisse hoje, mesmo que nós tivéssemos sido salvos e agora ele não existisse mais, o que aconteceria conosco? Nós não teríamos o penhor do sangue de Jesus para Deus nos perdoar quando nós caímos. Ou seja, viraríamos cadáveres assim, rapidamente outra vez. O que nos sustenta no caminho é o sangue de Cristo também. Não é só aquilo que nos atrai ao caminho, é aquilo que nos mantém, o poder de Cristo. Então nós precisamos dele antes, depois, e precisaremos também no futuro. Por quê? Primeiro, ele nos salvou, está nos salvando, ele limpa a nossa mente poluída de pecado, nos capacita a viver uma vida santa, e no futuro ele nos livrará até da possibilidade de morrer. Ou seja, a nossa vida é devida a Cristo. Então, a salvação, irmãos, ela é primeiro. Tem a questão espiritual, que nós falamos da salvação espiritual, mas a salvação é algo físico também. A salvação é o seguinte, você ia morrer, agora você está vivo, então Deus está operando a sua salvação. E a espiritual agora também, só que ela não depende somente das escolhas de Deus, mas das suas. Se você permite, Deus opera. Tanto é que o verso 13, ele também poderia ser traduzido da seguinte maneira: Deus está operando a sua salvação. Ele diz aqui, trabalhe sua própria salvação com temor e temor, porque Deus é quem está operando a vossa salvação com temor e tremor. Para tudo na vida nós precisamos, isso aqui é até um ponto que nós já comentamos um pouco também na última lição, nós precisamos de dopamina para tudo na vida. Isso é fisiológico, nós temos motivação para fazer qualquer coisa. Portanto, quando a mente já está acostumada a fazer o mal, ela não tem ânimo algum para fazer o bem. Não tem. Então, por mais que você saiba que é a melhor opção, você não tem ânimo para fazer o bem. Quem é que nos anima a fazer o bem? É Deus. Deus. Se ele não fizesse essa operação, nós não operaríamos o bem. Basicamente é assim. Deus opera o bem em nossa mente para que nós operemos o bem em nosso coração e nossas obras. Exatamente. Tanto que, e aqui a gente pode dedicar 1 hora só falando nos versos 12 e 13, mas apenas reiterando em outras palavras, porque às vezes alguém não assimilou tudo aquilo que o Mose falou, porque é importante nós batermos na tecla novamente que estamos sempre batendo. E aqui eu quero colocar até 2 termos teológicos para aqueles que têm um pouco mais de afinidade teológica ou se interessam por essa disciplina, né? Que é o monergismo e o sinergismo. O monergismo fala a respeito de que a salvação ela é operada por Deus somente. Você não tem participação nenhuma. 0 participação. Então, monergismo, mono, único, e essa expressão gismo vem de ergon, de trabalho. Então, trabalho único. O único agente da sua salvação é Deus. É verdade ou não é verdade essa afirmação? É verdade em algum aspecto. Olha só que interessante como é um tanto quanto paradoxal. Agora tem o sinergismo, ou seja, trabalho mútuo ou trabalho em conjunto. A sua salvação é um trabalho em conjunto ou não? Claro. Olha só que coisa também. Senão não existe livre-arbítrio. Mas é um tanto quanto paradoxal porque parece que advoga uma salvação pelas obras e a salvação não é pelas obras. O que eu quero dizer em resumo com isso? Que muitas vezes essas dicotomias, essas separações em termos teológicos não fazem jus à complexidade muitas vezes, complexidade, não estou falando inalcançável da compreensão, daquilo que a revelação nos apresenta como sendo verdadeiro. Então vamos entender, por causa do pecado e da transgressão da lei,
nós estamos numa situação que somente Deus pode nos salvar. Ou seja, eu preciso oferecer para a lei aquilo que ela requer. E o que a lei requer? Vida justa, caráter perfeito, uma vida 100% de justiça, sem nenhum único pecado. Você tem isso para oferecer para a lei? Não. Então só Deus pode te salvar. E aí vem o plano da salvação e em ele ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Ok, é a obra que ele faz por nós. Eu nem tinha nascido, ninguém tinha existido. Ninguém pediu para Jesus, ele fazer isso. ninguém pediu ajudou. antes, exatamente, ninguém ajudou. Ele trilhou o caminho sozinho em nosso lugar. Mas tem a obra que ele quer fazer em nós. Ok, agora em Cristo, eu estou em paz com Deus, Deus reconciliou consigo mesmo o mundo em Cristo, eu não devo nada mais para a lei, estou em paz. Deus olha para mim através de Jesus, caráter perfeito, está em Cristo perfeito. Mas agora eu continuo vivendo. Eu aceitei a Jesus, mas eu não deixei de existir. Eu continuo vivendo. Agora eu tenho que viver em conformidade com esta lei, em harmonia com esta lei. Agora estamos falando de uma vida contínua. Como que eu posso estar agora de conformidade com a lei? Viver em harmonia com a lei? Somente se eu também agora exercer a minha escolha de me submeter a Deus. Então tem o aspecto do monergismo e tem o aspecto do sinergismo. Ou seja, Deus opera em nós, por nós, a salvação em Cristo, e Deus opera em nós agora uma transformação para que estejamos em harmonia. E aí que vem o poder de Deus ligado com a escolha humana, que é o que o autor fala, né? Capacitando-nos a realizar boas obras. O Espírito de Deus opera em nós, habilitando nossa vontade, que é a escolha, para escolher o que é certo, resistir à tentação e tomar decisões corretas. Então, a partir do momento que eu aceitei a Jesus, por amor a Jesus, se me amais, guardareis os meus mandamentos, eu vou viver de fidelidade a Deus, para estar em harmonia com a lei de Deus. É a obra que ele opera também em mim, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer, porque o querer, o bem não está em mim, ele tem que vir de fora para dentro, como o realizar. Quem que me capacita para realizar? Deus. Mas sem a minha vontade? Não. Então não é mono, é sinergismo. Entendeu? Então esse é o aspecto paradoxal. A obra vem dele, mas nesse aspecto secundário da obra da salvação em mim, existe a obra da cooperação. E aqui eu sempre falo, moço, não é contribuição. Você não contribui, a justiça de Cristo é 99% e você contribui com 1% de justiça. Não, é 100% da justiça de Cristo. Mas você está cooperando, você está operando a sua salvação. Através do quê? Do exercício da escolha, do exercício da vontade. Deus ele não vai escolher por nós, Deus não vai fazer uma obra que compete a nós realizarmos. Caim, o pecado já está à porta, cumpre a ti dominá-lo. Então a escolha, quando vem a tentação, é nossa, mas o poder é de quem? De Deus. O pensamento de querer fazer a vontade é de quem? É de Deus. Mas eu tenho que unir a minha vontade ao poder de Deus para que eu possa resistir então à tentação. E Paulo fala para nós fazermos isso com temor e tremor. Eu já falei que temor, em lições passadas, é a certeza da presença de Deus. E temos que ter o tremor em nosso coração, porque Deus não é apenas amor, ele é justiça. E a lição vem comentando, né? Temor e tremor se refere à reverência que devemos ter diante da presença de Deus e à consciência de nossa necessidade de viver em obediência a Ele. Senão, o que acontecerá? Perdição, morte eterna. Realmente, ficou muito claro, pastor. Acho que foi bem elucidativo, né, esse pensamento. Contribuiria ainda mais com outro verso, de Paulo mesmo. Cristo é o autor e consumador da nossa fé. O autor também pode ser traduzido como autor, iniciador ou criador. Mas a fé é de quem? A fé é Deus que tem fé? Não. Quem tem que ter fé? Somos nós, né? E fé é uma escolha ou é simplesmente Deus fala, toma fé, e agora você a partir de hoje é um homem de fé? Ou será que a fé também é uma escolha? A fé é escolher acreditar naquilo que você não vê. Ou seja, a fé é nossa, mas quem criou a fé? Foi Deus. Foi Deus. Ou seja, sem a fé não agradamos a Deus, mas quem deu a fé foi Deus. Ou seja, ele é o iniciador, ele é o autor, ele é o consumador. A obra não existiria sem ele. Mas ele entregou a fé para que nós a usássemos. É muito interessante. Amém. Eu imagino, até mais uma vez já, não quero chover no molhado, né? Mas eu imagino uma criança que tem algo ali em cima daquele armário, uma criança de 2 anos quer pegar. Quem é aquela criança para fazer aquilo? Que autonomia ela tem? Nenhuma.
ela então encontra o pai. O pai pode ajudá-la a pegar? Pode. O pai pode ou pegar e dar na mão dela, ou levantar ela para pegar. Uhum. Mas primeiro, ela nem existiria se não fosse o pai. Exatamente. Já por aí começa. E segundo, ela não tem capacidade de pegar se o pai não a levantar. É basicamente isso. Exatamente. Mas a criança tem mão para esticar e pegar se o pai levantar. Exatamente. É isso que nós podemos ver nesses versos. Trabalhe sua própria salvação, porque Deus é quem opera. Deus está te levantando. Pegue. Aham, exatamente. Exerça a sua parte. Exatamente. Que não é contribuição de salvação, não é salvação pelas obras, é uma parte que nós temos que desempenhar. É uma habilitação que Deus faz para nós morarmos no céu. Exato, e a base dessa compreensão teológica, que difere em muita parte de um mundo evangélico que está baseado numa teologia um tanto quanto reformada e calvinista, é a liberdade de escolha. Nós temos a compreensão do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio muda a nossa compreensão a respeito do processo salvífico. O exercício do livre-arbítrio não é meritório, ele é apenas a parte que nós temos que desempenhar. Ele estendeu o tronco para nos salvar, estendeu lá a boia de salva-vida, mas você tem que agarrar essa boia. Se você não fizer isso, você vai morrer afogado. Então, que tenhamos essa compreensão, nem pendemos para um lado e nem para o outro, porque isso está acontecendo no meio adventista, moço. Tem pessoas que sobem no púlpito, que vão instruir as pessoas e puxam para um lado. Não, Deus vai fazer tudo, não precisa fazer nada. Do outro lado, não, você tem que fazer também, porque se você não fizer... Não é essa a compreensão que temos. Por isso que é o evangelho eterno que deve ser pregado a toda criatura. Se você não está experimentando isso, você não conhece isso, como que você vai instruir as pessoas ao seu redor a respeito disso? Como que você será luz? Então nós temos que conhecer de fato o ABC da salvação, que até uma criança pode saber, mas nós temos que conhecer por nós mesmos ao investigarmos as Sagradas Escrituras. Vamos avançar então aqui para segunda-feira, que diz luz em um mundo escuro. E aqui vamos ler os versos 15 e 16. Eu vou ler, você pode comentar aqui também, moça. Diz assim, versos 15 e 16. Vamos ler desde o verso 14 até o verso 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Certo. Nós tivemos duas lições aqui, né, em especial. Dois chamados. O primeiro é fazer tudo sem murmurações, e o segundo, basicamente, seria justamente o brilhar, o se destacar. Uhum. E coloca até as duas coisas juntas, né? E a palavra murmurações aqui, ela é usada em algumas versões para se referir às queixas de Israel no deserto. E se houve um povo que caiu por murmuração, foi o povo de Israel no deserto, né? Uhum. Além disso, esse verso é tirado de Deuteronômio. Eu não anotei aqui a referência, me esqueci de anotar, então não tenho o verso aqui agora. E as palavras que estão aqui foram aplicadas ao povo de Israel, entende? Como um povo murmurador. Então, Paulo nos chama para quê? Para nós nos abstermos dessa murmuração e, como resultado, sermos luzes no mundo. Uma pessoa que murmura, ela não vai ser uma pessoa sem repreensão, não vai ser uma pessoa irrepreensível. A murmuração, inclusive, por si só, ela não combina com o cristão, com o cristianismo. O que é a murmuração? É a pessoa que está insatisfeita com aquilo que possui. É basicamente isso, ou com as situações nas quais ela está. Não estou falando da satisfação no sentido de, estou pecando, sou pecador, então vou ficar nessa mesma. Estou falando de contentamento. A murmuração, ela vem de a pessoa não reconhecer que aquilo que ela tem é o que Deus permitiu que ela tivesse, portanto ela se queixa e daí saem muitos outros males, como nós vimos na história de Israel, né? Mas a lição de segunda, especialmente ela nos traz o chamado para que nós brilhemos, para que nós nos destaquemos. E aí eu gostaria de voltar no que o pastor falou no começo da lição. Para que nós brilhemos, para que nos destaquemos, nós temos que ser como? Iguais ou diferentes? Quem é igual não destaca, não brilha. Exato, Mas essa questão de ter medo de ser diferente sempre foi um problema para o povo de Deus. Uhum. Inclusive a murmuração está muito ligada a isso. Se nós vamos olhar na história de Israel, É o verdade. que eles disseram quando eles quiseram um rei? Eles vieram murmurando, dizendo que precisavam Eles não de um eram rei. como as nações vizinhas. Não somos como as outras nações, então queremos um rei.
E aí eles deixaram de ser diferentes. Olha as duas coisas. Murmuraram por não ser como os outros. Ou seja, nós queremos ser iguais aos outros. Então, faz-nos um rei. E aí eles mostraram tanto a murmuração como a incapacidade de ser diferentes. Ou a não compreensão de que o especial que eles eram estava na diferença que eles tinham. Mas, infelizmente, isso não é um problema do passado. Isso é um problema que persiste até hoje. O adventismo, e eu não falo aqui no sentido da igreja de Deus, eu falo nos indivíduos ao redor do mundo, muitas vezes líderes, muitas vezes membros, no geral, assim como todos os cristãos que são chamados a ser diferentes. Satanás os tenta constantemente a pensarem que eles não são felizes o suficiente, ou não têm o suficiente para serem felizes, que eles deveriam ser iguais aos outros. E aí nós queremos repetir programas mundanos, queremos misturar a mundanidade dentro da igreja de alguma maneira, ou atividades que não condizem com a igreja, às vezes para atrair jovem, porque o jovem está no mundo e ele não vai vir se a gente for tão diferente. A gente vai e traz uma música totalmente contrária a Deus. Costumes. Isso, aí no final Deus sai e o jovem entra. E olha lá, porque os jovens, convenhamos, eu particularmente, sei, o jovem sincero que toma uma decisão por Cristo, ele não está procurando na igreja aquilo que ele tinha no mundo. Ele está procurando algo diferente. Ele não entra ali atrás daquilo que ele já tinha. Isso, os jovens que entram na igreja, por causa daquilo que a gente trouxe do mundo para dentro da igreja, eles não são adventistas convertidos. Os convertidos são aqueles que entram na igreja em busca de algo diferente. É verdade. E é por isso que nós precisamos ser diferentes, senão nós vamos estar o tempo todo plantando o joio no meio do trigo. É verdade. Tem um texto no livro Grande Conflito que Ellen White diz que quando a igreja se amolda aos costumes mundanos, não traz o mundo para a igreja, mas leva a igreja para o mundo no sentido de corrupção mesmo, né? De perda de identidade, perda de propósito. Então nós temos que trazer o mundo para a igreja, não em relação aos costumes, mas trazer as pessoas para esse ambiente diferente, para que elas sejam transformadas pela palavra de Deus. De que maneira nós podemos resplandecer como astros no mundo, como diz aqui o verso 15? O verso 16 diz, retendo a palavra da vida. Então, reter, eu entendo como segurar com todas as suas forças, porque o mundo vai querer tirar do seu coração a semente que foi lançada, vai querer tirar do seu coração a palavra de Deus, mas você tem que reter a palavra de Deus, você tem que segurar com força, porque de fato no dia a dia, as circunstâncias em que somos envolvidos, os hábitos, costumes, pessoas, enfim, N situações vão querer remover, igual a parábola do semeador, né? É a semente que cai entre espinhos, é a semente que cai na beira do caminho, e o espinho sufoca a semente, a que caiu na beira do caminho o pássaro vem lá e come. É assim, a semente que é a palavra de Deus que está sendo lançada no seu coração, você tem que reter ela no solo do teu coração para que ela possa germinar e dar frutos para a glória de Deus. Agora, se você não reter, o que vai acontecer consequentemente? Nós caímos, então, no meio dessa geração corrompida e perversa, mesmo advogando, somos filhos de Deus. Mas se vivemos como os mundanos, qual que vai ser a diferença? E Ellen White teve, se eu não me engano, foi uma visão, né, de pessoas no caminho largo que tinham uma placa que dizia assim, mortos para o mundo. Elas tinham uma placa, ou estava escrito, eu não sei, no peito, eu acho que era uma plaquinha, né? Mortos para o mundo, só que elas estavam no caminho largo. Olha a incoerência da coisa, mortos para o mundo, no caminho largo. E essa é a realidade da igreja de Laodiceia, né? Mortos para o mundo, no caminho largo. Faz sentido. O que diz mortos para o mundo é no caminho estreito e não no caminho largo. E o que está no caminho estreito, de fato, vai ter uma vida completamente diferente. Não como um ermitão, não como aquele que se isola, não levantando muros de separação como os judeus levantaram em relação aos gentios, não num espírito exclusivista, não num espírito sectarista, de fazer acepção de pessoas, não. Você vai manter a sua identidade como cristão, como filho de Deus, e o filho de Deus, ele é luz, aonde? No mundo. Então, eu fico assim, pensando muito, moço, que a Bíblia é luz. Mas qual que é a luz para o mundo? Nós somos. Olha só que interessante. A Bíblia é luz para os meus pés. Lá o Salmo 119, verso 105, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia é luz para o crente. E o crente é luz para o mundo.
Esse é o ponto. Às vezes a gente quer que automaticamente a Bíblia seja luz para o mundo. Não, ela é luz para você. A partir do momento que você aceitar, você é luz para o mundo. Sim, é verdade. Então, se nós não vivermos, retermos a palavra de Deus no nosso coração, como que nós vamos cumprir o propósito e o verdade. chamado de Deus? Não tem Uma como. das primeiras frases do livro Atos dos Apóstolos não da Bíblia, do Espírito de Profecia. A igreja foi formada com um propósito missionário. Ou seja, Deus não vai fazer a obra que ele deixou para nós fazermos. Ele pediu para que nós fôssemos luz do mundo e ele não vai fazer sozinho a Bíblia sair voando para dentro da casa das pessoas. Exato. E realmente, né, a base, a raiz de trabalhar a própria salvação é reter a palavra da vida. Exatamente. E É o que Paulo fala, né? brilhar. Rejeitando se conformar com este mundo. João fala, não amando o mundo e nem o presente século. Paulo fala, né? Eu esmurro o meu próprio corpo. A lição traz esse texto para que eu, pregando o evangelho a outros, eu não venha a me Estar perder, aprovado. estar desaprovado. Então, de fato, aí é algo bem importante de nós compreendermos. Amém. Vamos avançar aqui para terça-feira, sacrifício vivo. E aqui nós temos o texto de Filipenses 2, versículo 17, que diz: E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, então preste atenção, por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. O que era libação? O que Paulo está querendo dizer aqui em relação à sua própria vida, à fidelidade dos crentes lá de Filipos? Como que nós podemos entender aqui a lição de terça-feira? Um primeiro detalhe é interessante ver no verso 15, que Paulo não simplesmente está convidando eles a brilhar, ele está reconhecendo que eles já brilhavam. Então eles já brilhavam e no verso 17 ele reconhece que eles estavam fazendo um sacrifício da fé. Uhum. E o que eram umas libações? Estava duas maneiras de oferecer os sacrifícios, né? Estavam os sacrifícios em si, que era o cordeiro, o pão, o trigo, os frutos, né, colhidos, e as libações eram ofertas líquidas, oferecidas sobre aquela oferta. Sei. Tanto é que O azeite, o o azeite vinho. deveria ser jogado sempre em cima das ofertas, o vinho em algumas Uhum. ocasiões eram usadas como libação, ou seja, eles completavam a oferta de alguma maneira, né? A Uhum. oferta estava ali já sendo oferecida e aquilo vinha enriquecer ainda mais, porque geralmente são coisas mais nobres que são as libações ali. Uhum. Mas então Paulo reconhece que eles estavam fazendo um sacrifício e mais uma vez, depois de algo que nós já estudamos na lição passada ou na anterior, nós vemos que Paulo trata a morte como algo desejável se isso pudesse cooperar nesse propósito, deles brilharem no mundo sendo esse sacrifício. Muitas vezes o que chama a atenção é justamente o sacrifício, né, do povo de Deus. Era isso que chamava inclusive a atenção na Idade Média quando havia as execuções. Muitas pessoas se impressionavam pelo sacrifício. Uhum. Eles não ouviam a mensagem da pessoa, mas quando viam a maneira como ele estava se entregando para o sacrifício, ele se convertia, né? Ele era convertido. E embora a libação aparentemente era algo que se perdia, porque depois você não via mais, jogou ali, onde é que está aquilo? Aparentemente se perdia. Assim como Paulo agora está dizendo que, ainda que seja oferecido sobre o sacrifício do serviço da vossa fé, como libação, ou seja, está pondo mais uma vez a possibilidade de quê? De que ele seja executado, Uhum. de que ele morra ali, e a igreja perseverando em fazer a vontade de Deus e se sacrificando por isso. Embora parecesse algo em vão, na verdade, ele estaria honrando o seu Salvador. Uhum. Tem uma libação que é especial na Bíblia, que é a libação que foi derramada por Maria Madalena nos pés de Jesus. Uhum. Aquilo foi muito especial porque ela honrou Jesus antes de sua morte. Uhum. Mas, mais ainda, assim como aquele perfume nos pés de Cristo o honrou antes de sua morte, hoje, depois da sua morte, ele é honrado também quando os seus servos são entregues em sacrifício. É verdade. Não quando eles tiram a própria vida, mas quando eles, pela causa dele, por amor a ele, eles são derramados como libação, como sacrifício. Então, é muito interessante como o Paulo tinha uma visão bem segura quanto a isso, né? É verdade, porque pensa só, né? Esse ato de Maria em ungir os pés de Jesus, Jesus é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício. E de que maneira aquela libação, vamos colocar dessa forma, entendendo e enxergando Jesus como Cordeiro, aquela libação sobre Cristo estaria de alguma forma, eu não quero dizer ampliando, mas no sentido assim,
de trazendo mais significado para o sacrifício, era através do sacrifício dos próprios filhos, da abnegação que ela demonstrou, do sacrifício, do amor dela. Então Jesus, ele morreu por nós na cruz, ele ressuscitou, está intercedendo por nós no santuário celestial. De que maneira nós podemos revelar a glória deste sacrifício? De que maneira nós podemos fazer isso? Amando, servindo, revelando na nossa vida um sacrifício vivo. É interessante nós entendermos, e comentamos, acho que foi na lição anterior, que nós devemos ser um sacrifício vivo, não um sacrifício morto. Jesus não necessariamente está pedindo para que sejamos mártires, ou seja, que demos a nossa vida no sentido da morte mesmo, do sacrifício em prol do evangelho. Se Deus pedir isso de cada um de nós, ele vai nos capacitar e nos conduzir a este momento. Mas ele está pedindo para que todos os cristãos sejam sacrifícios vivos, sejam como libação sobre o sacrifício de Cristo, através da revelação do amor, da abnegação, de levar o evangelho para outras pessoas. Então aqui é um reconhecimento que Paulo fala a respeito dos primeiros cristãos, e a lição traz, né? Os primeiros cristãos, incluindo os de Filipos, eram ativos em compartilhar sua fé. E diz aqui, em resumo, com grandes sacrifícios pessoais, oferecendo-se como verdadeiros sacrifícios vivos, eles, os cristãos, não só de Filipos, mas no decorrer da história aqui, como a lição traz, né? Eles trabalhavam para espalhar o evangelho. Será que deveríamos fazer menos do que isso? Eu fico pensando, quando a gente para a orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Essa oração ela jamais pode ser sincera se eu não estiver trabalhando ativamente para a vinda do reino. Se todos os cristãos genuínos, desde a fundação da igreja por Jesus, os apóstolos, os discípulos apóstolos, deram a vida em anunciar o evangelho, como que eu posso dizer que eu faço parte deste movimento, e aqui eu não quero dizer só movimento adventista, mas movimento igreja cristã, de que eu estou cumprindo a grande comissão, Mateus 28, a partir do verso 18, que eu estou indo, não é ide ali, não é imperativo, é indo, fazei discípulos. Como que eu posso dizer que eu faço parte desse movimento se eu não estou fazendo o que sempre os cristãos fizeram? Então, se você olha para a sua vida e não vê esse movimento, mas vê uma estagnação em ser luz, em instruir pessoas no caminho da verdade, na palavra de Deus, suspeite do seu cristianismo. E eu falo aqui em relação a mim mesmo também. Nós devemos suspeitar, calma aí, se eu não estou sendo uma influência, porque é inevitável que a luz ilumine, eu estou sendo luz? Eu estou seguindo a mesma pegada de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, dos cristãos? Nós temos que, de fato, ser um sacrifício vivo. É aquele texto de Ellen White que a gente sempre menciona, né? Todo cristão nasce no reino dos céus como missionário. Então, nós devemos viver para servir. Quem não vive para servir, não serve para viver, diz já o ditado, né? Então, o propósito da vida certamente é o serviço, é o sacrifício em apontar o caráter de Deus. Amém. Vamos para a lição de quarta, que vem falando a respeito do caráter provado. E quarta e quinta-feira, quarta-feira vai falar agora de Timóteo, e quinta-feira vai falar de Epafrodito. Vamos falar então um pouquinho aqui de Timóteo. Nós temos o texto do verso 19 ao verso 23. Vou ler aqui para nós. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vô-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Então aqui vem falando bastante do caráter de Timóteo, do caráter de todos aqueles que são um sacrifício vivo, né? E o que vem falando aí de Timóteo, como que a gente pode extrair isso para a nossa vida também, esse caráter provado de Timóteo. É interessante que depois, dentro dos dois primeiros versos, Paulo menciona no verso 21, porque todos buscam o que é seu, e não as coisas que são de Cristo Jesus. Quem são esses todos que buscam? E é interessante que o verso 20 diz assim, porque não há nenhum homem, como é que está na sua versão, pastor? Porque a ninguém, verso 20? Uhum. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente eu cuido do vosso estado.
porque ninguém tem o de igual sentimento. Igual sentimento de quem? Dele próprio. Aham. Ou seja, Paulo não via ninguém que conseguisse cuidar da igreja como ele. Não porque ele achava, eu sou o único capaz, mas ele via que poucos estavam dispostos a fazer o sacrifício necessário pela igreja. Por quê? Verso 21, porque todos buscam o que é seu e não as coisas que são de Cristo Jesus. E nós já vimos isso nas introduções, a questão do mesmo sentir, o mesmo sentimento, a mesma mente, ela vem sendo arrastada desde o começo até Sim. aqui. Se nós olhamos anteriormente aqui, nós vamos ver em vários lugares, no 1:27, no 2:2, 5, e vem falando do mesmo sentimento, o mesmo sentir, e aqui ele fala a mesma coisa, que sinceramente cuide de vosso estado, não tenho nenhum homem como ele. E aí, é interessante notar que isso aqui é muito raro, realmente. Paulo, quando ele diz todos, ele está se referindo à grande maioria mesmo. É. Há pouquíssimas pessoas que têm o mesmo sentir de Cristo Jesus. Isso é compreensível, porque era algo extremamente nobre, como nós vimos anteriormente, Uhum. e não é algo fácil, porque exige um sacrifício próprio muito grande. Uhum. Paulo vem dizendo, considerem os outros maiores do que vocês, considerem a Cristo maior do que todos, tenham o mesmo sentir. E então aparece agora a figura de Timóteo como sendo um dos únicos que Paulo podia olhar e falar, olha, esse aqui tem o mesmo sentimento que eu. Aham. Imagina, como também não era difícil para, mesmo naquela época, aquela igreja primitiva que tinha maior fervor, Paulo ainda encontrar somente um que tinha o mesmo sentir que ele. Então, uhum. No mesmo nível, né? Não que não houvesse quem se preocupasse, mas ter o mesmo sentir de Cristo que foi mencionado aqui atrás, que se entregou, não fazia caso da própria vida, e que se entregava realmente pela igreja, né? O caráter de Timóteo havia sido provado, nós vemos isso aqui também, é muito interessante. Uhum. Timóteo já trabalhava pelas igrejas ativamente junto com Paulo. Inclusive, o nome Timóteo é citado umas 24 vezes no Antigo Testamento. Dessas 24, apenas, se eu não me engano, apenas 5 ou 6 são nos livros de Timóteo, o restante estão nas cartas de Paulo. Ou seja, eles estavam constantemente trabalhando ali juntos, e realmente Paulo conhecia Timóteo, ele podia falar, olha, esse aí está com caráter provado, realmente. Uhum. E nós sentimos isso quando Paulo escreve o livro de Timóteo, né? Então nós vemos aqui mais uma pessoa, é como se nós disséssemos assim, é difícil ter o sentimento de Cristo? É muito alto, muito difícil, muito grande? Então tá bom. Então, está aqui Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ah, mas Paulo também está muito elevado, porque foi, de acordo com o espírito de profecia, o homem que mais perto chegou do caráter de Cristo, então tá bom, tá aqui Timóteo. Se você não aceitar também com Timóteo, ainda tem Epafrodito daqui pra frente. Exatamente. E aí nós vamos indo, tendo muitos modelos ali, né, Uhum. que podemos seguir para ter o sentimento de Cristo. Amém. Isso é muito, muito bonito. Muito significativo mesmo. E aqui as próprias palavras de Paulo, né, expressam que Timóteo ele era um evangelista, ele tinha sido provado, seu caráter tinha sido provado. Timóteo, desde a segunda viagem missionária, acompanhou Paulo. Paulo, Silas, Timóteo, dentre outros, estavam em desafios, em situações extremamente complexas, em anunciar o evangelho. E nessas experiências em conjunto que Paulo e Timóteo tiveram, a alma de Paulo se ligou à de Timóteo e de Timóteo a Paulo, tanto que ele o chama de filho, né? Paulo amava Timóteo como um pai ama seu filho, e conseguia, como você disse também, ver em Timóteo os seus traços de caráter, que eram os traços de caráter de Cristo. E o mesmo sentimento, a mesma entrega, sacrifício, a mesma abnegação que ele demonstrava para com Cristo, né? Em pastorear a igreja, em se sacrificar, em manter as necessidades da igreja. Então isso é maravilhoso, né? O próprio texto fala que o caráter e serviço se mostraram autênticos, e nós temos outros textos aqui a respeito de Timóteo. E a lição termina com um texto de Ellen White, falando que se Cristo de fato habita em nosso coração, a vida ela vai ser disciplinante, ela vai revelar disciplina, ela vai mostrar não a murmuração, mas a paciência, a resignação, o suportar as aflições, como diz aqui, né? Quando suportados todas essas aflições, nós desenvolvemos semelhança com Cristo no caráter, e isso distingue os cristãos dos mundanos. Então, toda a experiência que Timóteo teve
transformou o seu caráter para que ele pudesse então revelar Cristo ao mundo, e essa seria a diferença entre os filhos de Deus e essa geração perversa que Paulo fala. Então, através dessas provações, através de toda a experiência de sermos um sacrifício vivo, nós vamos revelar que Cristo vive em nós e seremos luz para as pessoas. Não tem como você ser um atleta, um físico forte sem passar pela academia. É verdade. Não tem como você ser um acadêmico sem você sentar e ler horas, estudar Aprender a nadar fora d'água. exatamente, aprender a nadar fora d'água, ser um maratonista sem colocar um tênis e ter a disciplina de correr. O ponto aqui é, se você quer ser de fato um cristão genuíno, filho de Deus, as experiências da vida estão te formando para ser isso. E principalmente que tipo de experiência? A experiência do evangelho, em anunciar o evangelho, em ser luz para as pessoas. As diversas provações vão moldar o seu caráter para que você possa revelar o caráter de Cristo para as pessoas ao seu redor. Então, suporte as tribulações com paciência. Enfrente as situações da sua vida de uma outra forma, enxergue como uma escola, enxergue como um ambiente em que Deus está usando tudo isso para transformar o seu caráter para que você revele o caráter de Cristo Jesus, assim como Timóteo estava revelando o caráter de Cristo também. A lição de quinta vem falando de Epafrodito, exemplo dos que merecem honra, e daí vem do verso 25 até o verso 30. Vamos ler aqui estes versículos? Vamos. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, e companheiro nos combates, e vosso enviado, que poderia ser traduzido aqui, vosso apóstolo, para prover as minhas necessidades, porquanto tinha muitas saudades de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza, ou seja, a tristeza da saudade deles e a tristeza que seria da morte de Epafrodito. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Então, novamente, temos uma pessoa que, como Paulo, que como Timóteo, estava... mesmo sentir, né? Exatamente. Qual era esse sentir? A disposição de não fazer caso da própria morte, em prol da causa de Deus e em prol dos outros. Né? Uhum. Epafrodito era da igreja de Filipos, como é claro aqui, foi enviado por eles para atender Paulo. Né? Nós vimos no começo que os filipenses eram a igreja que mais apoiou Paulo. E Epafrodito foi o enviado para ajudar Paulo, especificamente. Eu não sei o que nós não sabemos, né? O que pode ter acontecido, porque o verso 30 diz que ele chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da sua vida, para suprir a falta do vosso serviço para comigo. Ele esteve doente, quase à morte, certamente. Aqui parece denotar até que ele passou alguma outra situação também de quase morte, né? Que ele poderia ter se arriscado muito para servir a Paulo. Uhum. Mas o fato é que Paulo também podia ver ali na atitude de Epafrodito aquilo que ele testemunhou, que ele também se entregou profundamente pela igreja. Assim como Paulo, assim como Timóteo, eles compartilhavam também desse mesmo sentir. Né? Então, nós falamos da prova de fé de Timóteo, mas o fato de que ele chegou perto da morte e conservou a sua fé mostra que ele também tinha um caráter provado. É verdade. E interessante que a crise é que revela realmente o caráter, como o senhor estava dizendo, né? Nós nunca saberemos quem nós somos até que passemos uma crise, até que passemos uma dificuldade, até que cheguemos perto da morte. Ninguém sabe realmente como é até esse momento. Exatamente. Tem até um ditado, né? Não estou falando nem da morte nesse caso, do ditado quer saber como é alguém? Vamos comer juntos um saco de sal. É 1 quilo de sal. 1 quilo de sal, exatamente. Ou seja, é a prova que revela verdadeiramente o caráter. E imagina que bênção nós passarmos por provas e podermos ser relatados dessa maneira. É possível, nós buscando aquilo que nós aprendemos desde o começo dessa lição, nos apegando à palavra, operando nossa salvação com temor e tremor e sendo luzes para o mundo. Amém. No meio do mundo de trevas. Nós passaremos também com caráter provado se nos entregarmos a Jesus nesse propósito. Sim, é verdade. E provavelmente, né, Epafrodito, a raiz do seu nome relacionada a uma divindade pagã, Afrodite, uma
divindade Deusa. pagã da mitologia grega, né, uma deusa grega, dá a entender que possivelmente ele foi alcançado pelo evangelho, se converteu, e olha só, nós estamos falando de uma pessoa que fazia parte dessa geração perversa e corrupta, que se transformou em filho de Deus pela aceitação da fé em Cristo Jesus, do evangelho, e agora revela traços de caráter semelhantes ao de Cristo, semelhantes ao de Paulo, semelhantes ao de Timóteo, a ponto de arriscar a própria vida para servir a Paulo. Por quê? A primeira prisão de Paulo era domiciliar. E ele tinha que pagar ali o aluguel daquela casa. De que maneira ele pagaria se ele não estava trabalhando? E nós sabemos que Paulo, ele mantinha não somente o seu ministério, mas as outras pessoas associadas a ele com as suas próprias mãos, para que as pessoas não confundissem que ele estava pregando por interesse próprio, interesse financeiro. Então, nesse contexto de aprisionamento, ele estava dependente de recursos, de ofertas, e a igreja de Filipe novamente se mostra uma igreja apoiadora do ministério de Paulo, e envia Epafrodito para levar esse recurso, comida, roupa, tipos de mantimento, até recurso financeiro, dinheiro, e nesse contexto ele adoece, mas aqui tem a revelação de que ele não tinha por conta a própria vida, ele estava disposto a morrer para servir. Esse é o ponto, né? Quem vive para servir está disposto a morrer servindo, porque o propósito da vida de fato é esse, e nós vemos isso na vida de Epafrodito. Se isso aconteceu na vida de Jesus, que é o nosso exemplo e modelo, Paulo, como disse aqui o Moses, né? De Timóteo, de Epafrodito, tem que acontecer na nossa vida também. Amém. Nós somos Que homens fizeram, indesculpáveis. homens podem fazer. Exatamente, exatamente. Então nós temos aqui diversos exemplos, né? Então, para Epafrodito ser incluído nesse grupo, ele deve ter sido de fato um exemplo notável de fidelidade. E certamente foi, e é um exemplo para nós hoje. Louvado seja Deus pela lição. Eu esqueci de comentar no início, nós estamos numa proposta de ficar num período de 1 hora, e depois vocês saberão o porquê disso, né? Mas estamos tentando reduzir um pouco mais o tempo, mas não perder ao mesmo tempo a qualidade e a profundidade dos comentários. Então aqui finalizamos a lição, vamos para considerações finais, se quiser trazer algum aspecto do texto de sexta-feira também, mais alguma consideração, por favor, Moses, esse é o momento. O texto de sexta eu deixaria para o próprio pastor comentar, Uhum. mas realmente convido a todos a que busquemos experimentar o mesmo sentir que houve também em Cristo Jesus. Porque se a Bíblia nos convida a ter esse sentimento, é porque ele é possível, ele é alcançável e Cristo quer que nós tenhamos realmente. E se nós sofremos cumprindo esse chamado, se nós sofremos tendo esse sentimento, nós estaremos certamente também cumprindo o propósito de Deus. Uhum. Porque se nós olharmos para eles, né, como se fossem todos soldados, dispostos a morrer em batalha. Então, que diremos nós? Não murmuremos das dificuldades da nossa vida, porque o que são elas diante das dificuldades que esses homens suportaram aqui? Esses 3 homens. Paulo, Timóteo e Epafrodito, eles suportaram coisas muito piores do que tudo que nós já suportamos. Se nós lemos alguma das biografias de Paulo na Bíblia, ele vai falar tudo o que aconteceu com ele. Exatamente. E não vemos murmuração em momento algum. Uhum. Então, eu creio realmente que é por isso que a murmuração está sendo mencionada aqui, que não deveria haver. Porque é impossível chegar a ter o sentimento de Cristo enquanto nós permitimos a insatisfação, permitimos a murmuração e a reclamação daquilo que Deus nos tem oferecido. Amém, é verdade, concordo plenamente. E é um fato que Jesus está muito perto de voltar. Quanto mais próximos estamos da vinda de Cristo, maior as trevas do mundo, mas também proporcionalmente mais luz da palavra Deus tem dado ao seu povo, e mais luz o povo tem que ser a este mundo. Então, enquanto as trevas se intensificam, a luz se intensifica também. Basta você olhar para a natureza. Quando você está numa cidade muito iluminada e tenta enxergar as estrelas, você consegue enxergar? Pouquíssimas, né? As mais brilhantes. Mas quando você vai para um lugar cada vez mais escuro, mais estrela você consegue ver. Então, quanto mais trevas o mundo está, mais os filhos de Deus brilharão e mais devem brilhar também. E é exatamente isso que Ellen White fala na sexta. E eu quero trazer apenas um texto bíblico para finalizarmos e depois ler aqui a citação de sexta-feira, uma parte dela só. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 diz:
E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Nós temos que nos apegar e reter a palavra de Deus, mas que palavra principalmente no tempo presente? A profecia bíblica, Daniel e Apocalipse. Nós temos que estudar a profecia bíblica, que é a revelação de Jesus sobre ele, a respeito do plano dele para o seu povo e para a sua igreja também. O povo de Deus perece por falta de conhecimento, principalmente da profecia bíblica. Não estou falando que o simples fato de você ter conhecimento profético já garante. Não, mas você tem que se alimentar com alimento para o tempo presente, e o alimento é a profecia, que vai fazer com que nós retenhamos esta candeia que brilha em lugar tenebroso e nós estamos cada vez mais em trevas. E olha só o que Ellen White diz aqui, no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página, deve ser aqui a 70, porque já é para o final da citação, que diz: quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhante as estrelas. Satanás atormentará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Amém. Então, em nome de Jesus, como lemos lá no início, Isaías 60, levanta-te e resplandece, retém a palavra de Deus no coração, siga o exemplo de Cristo, de Paulo, de Timóteo, de Epafrodito, de grandes homens de Deus, um espírito de sacrifício disposto a não ter em conta a própria vida por amor a Cristo, por interesse das coisas que são de Cristo, e viva para servir e ser uma luz para as pessoas ao seu redor. Você aceita este chamado? É o chamado que hoje Deus está fazendo para você. Se sim, deixa aqui nos comentários então a sua aceitação, deixa aqui nos comentários a sua participação de que você aceitou e tem sido uma bênção na vida das pessoas ao seu redor. Irmãos, vamos terminar com uma oração. Feche os seus olhos sendo possível, vamos falar com Deus. Oremos. Grande e maravilhoso Senhor, nós damos graças a Ti pela Tua palavra, a qual deixaste para nós para nos instruir sobre a Sua vontade, o Seu caminho e o caminho da salvação. Nós pedimos que plante em nós tudo aquilo que aqui foi aprendido, Amém. Em nosso coração, dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo. Peço que nos mostres através, abrindo os nossos olhos da fé, quão perto está o tempo, quão perto está o fim, e que isso possa nos dar uma maior urgência para buscar este sentimento. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, graças a Deus. Muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Aqui finalizamos mais um Lições para a Eternidade, seu estudo semanal da lição da Escola Sabatina, e até a semana que vem, se Deus quiser. IAG, juntos avançaremos.